Oi, gente, tudo bem? Como você está? Boa tarde. Eu espero que essa mensagem fale com você, ressoe no seu coração. Essa história aqui vai falar agora da entrada de um rapaz que é conhecido da Felícia e que ela reencontra ele, não espera. E o bispo também não espera encontrá-lo ali. Muitas surpresas. Daí ele diz: é uma longa história, senhorita Sterling. Meu pai perdeu tudo que tinha e eu fui obrigado a trabalhar. Foi uma coisa muito boa para mim. O bispo costuma dizer que devo ser grato por isso. E sou. Estou muito feliz agora. Aprendi este ofício, esperando que algum dia me seja útil. Durante as noites trabalho na recepção de um hotel. Naquela manhã de domingo, quando você assumiu o compromisso na igreja da Nazareth Avenue, eu também fiz o mesmo junto com outras pessoas. Depois o rapaz vai embora e ela vai conversar com o bispo. Ela vai dizer: sim, que ela conhecia Stephen Clyde. Sim, quando eu estava no mundo, meu caro bispo, era uma das pessoas com quem eu tinha amizade na igreja da Nazareth Avenue. Ah, sim, disse o bispo. Éramos bons amigos, emendou Felícia. Só bons amigos? O bispo arriscou-se a perguntar. Felícia ficou um pouco sem jeito por um instante, mas olhou nos olhos do bispo e respondeu com toda a sinceridade: só bons amigos, nada mais que isso. Seria muito natural se esses dois viessem a gostar um do outro, pensou o bispo consigo mesmo. E esse pensamento lhe despertou alguma melancolia. Era quase como um velho romance com Camila. Mas aquilo passou e quando Felícia foi embora mais tarde, deixou-o com lágrimas nos olhos e com a esperança de que ela e Stephen viessem a se apaixonar um pelo outro. Afinal de contas, os romances não fazem parte da vida humana? O amor é mais velho que eu e mais sábio também. Achei linda essa frase. O amor é mais velho que eu e mais sábio também. Na semana seguinte, o bispo teve uma experiência que pertence a esta parte da história da comunidade. Certa noite, já bem tarde, ele estava retornando para a comunidade, andando pela rua com as mãos para trás, quando dois homens pularam à sua frente, saindo de trás de uma cerca velha de uma fábrica abandonada, e o encararam. Um deles apontou um revólver para seu rosto e o outro o ameaçava com uma madeira pontiaguda, evidentemente arrancada da cerca. Põe as mãos para cima sem demora, disse o homem que portava o revólver. O lugar era deserto e o bispo não ofereceu resistência. Fez o que lhe disseram e o homem com um pedaço de pau começou a revistar-lhe os bolsos. O bispo estava calmo e não tremeu. Enquanto estava ali com as mãos levantadas, um observador desavisado poderia muito bem pensar que ele estava orando pelos dois homens, e estava. Sua oração foi respondida naquela mesma noite e de uma forma bem singular. Daí, o início do capítulo 27, na página 232, diz: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Uau. Aqui nós temos duas coisas. Nós temos um casal de amigos que desperta nesse bispo a lembrança de um passado romântico desse bispo, talvez algo que não deu certo e o entristece, o leva às lágrimas, essa tal de Camila. E ele gostaria muito que esses dois ficassem juntos, porque tem experiências parecidas de perdas. E eu vejo, como eu disse num outro vídeo do processo de criação, que esse rapaz, o Stephen Clyde,
Ele está em 2 trabalhos, muito buscando o lado material, mas eu não vi nele, lendo aqui, que ele tem encontrado o chamado dele como a Felícia encontrou, porque a Felícia está em um único trabalho, que é no ramo da alimentação, da nutrição, mas ela tá focada naquilo, ela sabe o que ela quer e ela se encontrou naquilo, ela quer mudar a alimentação daquela população. E mesmo quando alguém diz, e até alguém de Deus, né, alguém que conhece a palavra, que já é amigo dela, um líder, alguém em quem ela confia e renega o chamado dela, renega o propósito, não confia nela, desconfia que ela não vai conseguir, que esse não é o caminho certo, que ela não é capaz, mesmo assim ela é firme, não, sabe? E eu sinto muita firmeza nela. Agora esse rapaz, eu tava procurando qual que era o ofício dele. Ele tá aprendendo o ofício de carpinteiro. O outro, ele trabalha à noite num hotel como recepcionista. Mas aqui parece que esse ofício de carpinteiro, mas que parece muito difícil para ele, tanto que ele diz que um dia pode ser útil para ele, então por isso que dá a impressão que é algo que vai demorar para ele poder trabalhar só com isso, então por isso que ele vai e trabalha à noite no hotel, né? E dá a impressão que ele tá um pouco perdido, mas talvez o ramo dele seja realmente a carpintaria. Eu acho muito importante você descobrir o seu chamado, o seu propósito, aquilo, sabe, no qual você é bom e focar nisso. E no meio de tudo isso, é muito interessante que em todo caso ele ora. Se tem um casal que não é apaixonado, mas parece um casal perfeito, e ele vê um casamento muito promissor para esse casal, ele ora por isso. E no caso em que ele lida com a violência, né? Que ele lida com o medo, com a perda, que é no caso desse assalto em que ele sofre, ele ora também. Então, ele está no meio de oração. Ele encontra a moça e o seu amigo. Ele ora por casamento, ele ora por esse amor que ele diz que é mais velho que ele, mais sabe. Ele está falando do próprio Deus, né? Que é o casamenteiro, é o Deus, não é Santo Antônio, não é santo nenhum, é o Deus. Eu estava vendo um vídeo em que um judeu tenta convencer um rapaz de que o certo é esperar pelo casamento, não sair experimentando, sabe, todo tipo de mulher ou todo tipo de homem, mas esperar pelo casamento para conhecer a alma gêmea, porque o judeu acredita em alma gêmea. E ele diz assim, mas como que eu vou saber se eu não sair experimentando? E ele diz, mas você está pensando pela sua razão, nós temos um Deus, sabe? Nós temos aquele que está interessado em formar pares. Então é muito, muito legal isso. E é muito interessante que ele diz, vou contar rapidinho que ele fala, que os dois quando casam, né, o que eles se tornam, né? Eles se tornam um, mas ele diz que Deus, quando cria Adão e Eva, ele cria em um só corpo, daí ele separa a Eva do Adão e depois ele diz para os dois se casem. Por quê? Porque esse rabino, ele diz assim, que se você pegar duas coisas e colar, é muito fácil de você separar. É muito fácil de você conseguir tirar a cola e separar os dois. Mas dois em um só corpo, você não separa. E isso é muito interessante porque é totalmente fora do que os evangélicos pregam, né? De que
de que nós somos independentes, que a mulher é independente, o marido é independente, de que não existe alma gêmea, de que não existe um Deus, sabe, que preparou alguém específico para você. Então, se não existe alguém específico, então o normal é que você saia testando, que você saia procurando. Tá, filha, mas não, nós temos um Deus que gosta de fazer pares. Aliás, esse é um dos grandes ofícios dele. Depois, nossa, deu um clarão. Em relação a... Não sei o que está acontecendo. Em relação ao encontro desse bispo com 2 assaltantes. Eu vou resumir para vocês, que é todo o capítulo 27. Mas eu vou dizer para você, em todo caso, ore. Seja em relação a qualquer assunto, em relação a casamento, que ainda não aconteceu ou que já aconteceu, em relação aos seus filhos, em relação a ataque no trabalho, ataque dentro da sua casa, ataque entre vizinhos, ataque entre familiares, ataque entre amigos. Em todo caso, ore, porque esse bispo, ele tá falando de um assunto que não é grave, né? Sobre casamento, sobre formação de pares, ele tá ali orando. Em relação quando ele é atacado, a resposta dele é orar. Então, sempre a sua resposta é orar. Sempre. Orar antes de comer, orar, sei lá, antes de você fazer suas compras. Decidir uma coisa boba, como, sei lá, a data de uma festa, de uma celebração, o local, um terreno que você vai comprar, uma casa que você vai construir, profissionais que você vai contratar. Sempre orar. Eu sei que esse bispo, a história é assim, esses 2, eles saem do nada de trás de uma cerca. Eles saem do nada de trás de uma cerca e daí fica um tempão ali, dá seu dinheiro, mas o bispo só tinha 50 centavos. Vamos tirar o relógio dele, o relógio não saía de jeito nenhum, Daí tinha que arrebentar a pulseira, então. E o bispo fala, por favor, não arrebenta, que essa pulseira eu ganhei de uma pessoa muito especial, é lembrança e tal. Daí quando ele começa a falar, um dos assaltantes fala, não, vamos levar só o dinheiro, vamos embora. E o outro fala, você é louco, ele só tem 50 centavos, o que a gente vai fazer com ele? A gente tem que levar o relógio. Não, deixa o relógio, entrega de volta o dinheiro e vamos embora. E o outro fica revoltado, fala, e o que tá com a arma é que quer deixar tudo, não quer mais assaltar o bispo. É que na verdade ele reconheceu a voz do bispo. E depois ele vai dizer, o senhor lembra de mim, uma vez eu estava precisando, falei da dificuldade que eu estava passando, o senhor me convidou para ir na sua casa. Não sei se ele passou 1 ou 2 dias na casa desse bispo, o bispo arrumou um trabalho para ele, mas o Satanás pegava ele pela bebida. Então ele voltou a beber, ele perdeu o emprego e ele começou a assaltar na rua. Conseguiu outro emprego, ele conheceu esse amigo também perderam o emprego por causa da bebida e o bispo orou por eles e o rapaz falou para ele assim, pode ir embora. Antes do bispo orar, na verdade, depois que ele se apresentou, o rapaz falou para ele, vai embora, eu não vou te assaltar mais, né? Porque por causa do temor a Deus, né? Só que tem algo aqui que eu quero colocar. Todos nós somos protegidos. Mesmo as pessoas que não confessaram Jesus precisam ser respeitadas. Infelizmente, a gente atrela o respeito à autoridade, à liderança,
à propriedade que a pessoa tenha, ou se a gente gosta ou não gosta da pessoa. A gente não precisa gostar da pessoa, a gente tem que respeitar essa pessoa, qualquer animal. O respeito, sempre, sempre, sempre. A parábola do bom samaritano demonstra muito isso, né? Que o amor vem daquele que não se espera, que é o estrangeiro, que é o samaritano que vai lá, ajuda, paga toda a conta. Só que o bispo, ele não vai embora, ele fica lá parado. Daí o rapaz fala assim: "Oh, o senhor não quer ir embora? O senhor gostou da gente?" Daí ele dá risada e fala assim: "Ai, as pessoas costumam gostar muito da gente mesmo, não quer largar de nós, não quer ir embora, quer ficar grudado na gente." Daí o bispo, na verdade, ele ora por eles e diz: "Vou arrumar um trabalho para vocês, eu posso ajudar vocês, eu quero ajudar vocês." Leva eles para a comunidade, para a igreja. Eles dormem lá, comem no outro dia, tomam um banho e tal, e arruma realmente trabalho para os dois. E ele faz todo esse movimento, sabe? Isso é muito legal. Essa é uma grande lição. Eu acho que é uma coisa muito difícil você fazer o bem para uma pessoa que te fez muito mal. Você orar pelo bem de uma pessoa que te fez muito mal. Orar por pessoas que te desejaram ou te desejam, ainda te fazem muito mal. No caso desse rapaz, ele reconheceu que o bispo era bom, que o bispo não estava ali como inimigo dele, nem era culpado pela situação dele, que ele mesmo se colocou naquela situação. Mas mesmo se ele não tivesse reconhecido, esse bispo ia continuar tentando ajudá-lo. A gente, mesmo que as pessoas não reconheçam alguma coisa de bem que você está fazendo, você deve continuar fazendo, porque a gente vai prestar contas com Deus e não com as pessoas. E daí, lá no céu, seremos separados entre joio e trigo. Por isso, né? Porque pela graça sois salvos, que eu vi ontem. Mas não é apenas pela graça, porque senão Jesus não tinha dito que muitos que estiveram com ele e o seguiram, estavam sempre estudando os evangelhos e diziam: "Senhor, Senhor", ele vai falar a parte de mim: "Sai pra lá, demônio", porque você não fez a vontade do Pai. Então a vontade do Pai é que a gente seja luz e sal no mundo, sabe? Tempere a comida das pessoas, ajude as pessoas, faça bem às pessoas. Então, assim, a oração é para tudo, para você fazer uma comida da coisa pequena a maior, sabe? E a resposta sempre é a oração.